Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, 29 de janeiro, Santa Igreja Ortodoxa celebra a transladação das santas relíquias de Santo Inácio, o Teóforo. A sua festa principal é no dia 20 de dezembro, mas hoje também é um dia de grande festa e de ser lembrado pela Santa Igreja. Quando vamos ouvindo a história de Santo Inácio, vendo o seu grande amor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vendo o seu grande zelo pela Igreja, em especial pela Santa Igreja de Antioquia, vamos olhando e comparando a nossa vida, chegamos a nos perguntar: será que eu sou cristão de verdade? Será que eu sou cristão mesmo? Ou será que eu estou apenas usando a roupa de padre, vindo para a igreja, dizendo para os outros pseudas palavras que eu não acredito, que eu apenas prego para as pessoas e são apenas palavras que saem de um coração sujo? Quando olhamos a vida de Santo Inácio, vamos nos dando conta o quão distantes ainda nós estamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando vamos olhando a vida dos santos e dizemos com os nossos lábios que amamos a Deus, que queremos fazer sua vontade, o quão mentirosos nós somos para nós mesmos. Dizemos apenas mentiras, não amamos o Senhor assim como nós dizemos que amamos. É apenas uma casca de cristão. O nosso interior ainda precisa de muitas mudanças. Nós precisamos ainda de uma transformação muito profunda para nos dizermos cristãos de verdade. A cidade de Antioquia, onde nasceu o nome cristão, principalmente para nós cristãos antioquinos, deveríamos ter mais zelo com esse nome, cristão, outro Cristo. Quando nós formos percorrendo a sua vida, nós vamos entender melhor todas essas palavras que estou dizendo agora no início da homilia. O quão distante nós estamos ainda de sermos verdadeiros cristãos. E hoje, na celebração da transferência de suas relíquias, que foi por volta do ano 108, não poderia deixar de também contar a vida desse grande santo, Santo Inácio, o Teóforo. O hieromarte Inácio, o portador de Deus, foi discípulo do santo apóstolo evangelista São João, o teólogo, assim como São Policarpo, bispo de Esmirna, celebrado no dia 23 de fevereiro. Santo Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia e sucessor do bispo Evódio. Lembrando que o primeiro bispo de Antioquia foi São Pedro Apóstolo. A tradição nos diz que quando Santo Inácio era um garotinho, quando o Salvador o abraçou e disse: a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. O evangelho que nós lemos hoje, esse menino que Jesus coloca no colo, era Santo Inácio de Antioquia, apenas um menino. Que lindo! O santo era chamado de portador de Deus, por isso o seu nome Teóforos, porque ele carregava Deus em seu coração, literalmente.
Nós vamos ver no seu martírio que ele carregava Cristo em seu coração, literalmente, e orava incessantemente a ele. Ele também tinha esse nome porque estava nos braços de Cristo, o Filho de Deus encarnado. Santo Inácio foi discípulo do apóstolo João, teólogo, junto com São Policarpo. Como bispo de Antioquia, Santo Inácio era zeloso e não poupou esforços para edificar a igreja de Cristo. A ele é atribuída, para o coral, a prática do canto antifonal. Durante os serviços religiosos, ele teve uma visão dos anjos no céu, cantando alternadamente louvores a Deus. E dividiu o coro de sua igreja, uma à direita, outra à esquerda. No tempo de perseguição, ele foi uma fonte, uma força para as almas do seu rebanho, e estava ansioso para sofrer por Cristo. No ano 106, o imperador Trajano, após sua vitória sobre os citas, ordenou que todos dessem graças aos deuses pagãos e matassem todos os cristãos que se recusassem a adorar os ídolos. No ano 107, Trajano passou por Antioquia. Aqui eles lhe disseram que o bispo Inácio confessou abertamente a Cristo e ensinou as pessoas a desprezar as riquezas, a levar uma vida virtuosa e a preservar sua virgindade. São Basílio dizia: eu nunca encostei em uma mulher, mas eu nunca fui virgem. A virgindade não é apenas no corpo, meus queridos e amados filhos. A virgindade é aqui e aqui. Padre, tem como eu me tornar virgem de novo? Espiritualmente, sim. Se nós rezássemos, tivéssemos força, isso para os solteiros, para os casados e para os namorados. É eles que Santo Inácio dizia: devemos viver como pessoas virgens, puras. Não somente o trato com a outra pessoa, mas manter a nossa pureza aqui e manter a nossa pureza em nosso coração. Santo Inácio veio voluntariamente diante do imperador para evitar a perseguição aos cristãos em Antioquia. Santo Inácio rejeitou os pedidos persistentes do imperador Trajano para sacrificar os ídolos. O imperador então decidiu enviá-lo a Roma para ser jogado às feras. Santo Inácio aceitou alegremente a sentença imposta a ele. Um homem de Deus não se preocupa com as mazelas dos homens e as decisões do maligno contra ele. Ele se alegra. Não se alegra com o sofrimento por si só, mas se alegra por estar sofrendo por Cristo. Sua prontidão para o martírio foi atestada por testemunhas oculares que acompanharam o Santo Inácio de Antioquia a Roma. A caminho de Roma, o navio partiu de Seleucia e parou em Esmirna, onde Santo Inácio se encontrou com seu amigo o bispo Policarpo. Clérigos e fiéis de outras cidades e vilas se aglomeraram para ver Santo Inácio. Ele exortou todos a não temerem a morte e a não lamentarem por ele. Que loucura isso! Ele está indo para o seu martírio, poderia estar choramingando: vou morrer por ti, Jesus. Ele está totalmente o contrário, inversamente proporcional ao que nós entendemos de mundo. Indo para o seu martírio, está se preocupando com as pessoas, com sua conversão, porque ele crê no reino dos céus, meus queridos e amados filhos. Um homem, quando crê no reino de verdade, ele não está muito preocupado com a sua situação, com as suas lutas, com as suas dores. Ele está preocupado em ir para o céu, está preocupado em levar as pessoas que o cercam ao céu. Em sua epístola aos cristãos romanos, ele pediu que o ajudassem com suas orações e orassem para que Deus o fortalecesse em seu iminente martírio por Cristo. Eu busco aquele que morreu por nós, eu desejo aquele que ressuscitou para a nossa salvação. Em mim o desejo foi pregado na cruz, e nenhuma chama de anseio material foi deixada.
somente a água viva fala dentro de mim, dizendo: apressa-se para o reino dos céus. De Esmirna, Santo Inácio foi para Troade. Aqui ele ouviu as boas novas do fim da perseguição contra os cristãos em Antioquia. De Troade, Santo Inácio navegou para Neápolis, na Macedônia, e depois para Filipos. No caminho para Roma, Santo Inácio visitou várias igrejas, ensinando e guiando os cristãos de lá. Ele também escreveu 7 epístolas. Eu aconselho todos a lerem as epístolas de Santo Inácio. São lindas, são maravilhosas. Para as igrejas de Éfeso, Magnésia, Trales, Roma, Filadélfia e Esmirna. Ele também endereçou uma carta a São Policarpo, que menciona uma coleção de cartas de Santo Inácio em suas cartas aos Filipenses. Santo Irineu de Lyon cita a carta de Santo Inácio aos Romanos. Todas essas cartas sobreviram até os dias atuais. Os cristãos romanos encontraram Santo Inácio com grande alegria, e é aqui que as coisas vão se tornando mais lindas ainda. E profunda tristeza, alguns deles esperavam impedir sua execução, mas Santo Inácio implorou que não fizessem isso. Ajoelhando-se, ele rezou junto com os fiéis pela igreja, pelo amor entre os irmãos e pelo fim da perseguição contra os cristãos. Em 20 de dezembro, dia de um festival pagão, eles levaram Santo Inácio para a arena e ele se virou para o povo. E aqui Santo Inácio abre o seu coração. Aqui ele diz o que ele acreditava, o que ele cria do fundo da sua alma, e é por isso que nós estamos tão longe de sermos cristãos verdadeiros. Olhem o que esse homem disse: eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões, para que se convertam em meu sepulcro. Assim, serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus, quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Não ousem tampar as bocas dos leões, porque eu quero morrer pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenderam por que nós ainda somos tão fracos? Não lutamos quase nada para sermos de Cristo. Quase nada. Quando vemos Santo Inácio falando isso, não ousem tampar a boca dos leões. A nossa unha do dedinho mindinho começa a machucar por causa de Cristo, nós já começamos a murmurar: padre, está difícil demais. Padre, ser cristão é difícil demais. Olha o que esse homem escreveu, gente. Olha o que ele viveu. Depois disso, os leões foram soltos e o despedaçaram, deixando apenas seu coração e alguns ossos. A santa tradição, diz que a caminho da execução, Santo Inácio repetia incessantemente o nome de Jesus Cristo. Quando lhe perguntaram por que ele estava fazendo isso, Santo Inácio respondeu que esse nome estava escrito em seu coração e que ele confessou com seus lábios, aquele que sempre carregava dentro. Quando o santo foi devorado pelos leões, seu coração não foi tocado. Quando eles abriram o coração, os pagãos viram uma inscrição em letras douradas: Jesus Cristo, gravado em seu coração. Não era apenas algo hipotético ou apenas uma menção que ele dizia. O nome de Cristo estava cravado no seu coração. Após sua execução, Santo Inácio apareceu a muitos fiéis durante o sono para confortá-los, e alguns viram orando pela cidade de Roma que Santo Inácio de Antioquia
esse grande exemplo para nós cristãos fracos, mornos nos dias atuais. Interceda por nossa salvação a Cristo Deus. Quando olhamos a vida de Santo Inácio, alguns, infelizmente, nos dias de hoje, a igreja nasceu católica, foi criada por Constantino. Santo Deus, não diga uma asneira dessa. A igreja é o grande celeiro dos santos. O sangue dos mártires sempre brotou na igreja. Como pode, após 300 anos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um homem fundar uma igreja? Isso é impossível. Os santos já estavam lá, vivendo, pregando, morrendo, evangelizando, para que chegasse nos dias de hoje e encontrasse homens e mulheres tão mornos como nós, infelizmente. Queridos e amados filhos, jovens, honrem o nome que vocês levam, que nasceu em Antioquia. Cristãos, parem de moleza. Paremos de moleza com nós mesmos. Não ousem tampar a boca dos leões, que será meu túmulo. Um pouco nós fazemos nos dias de hoje, meus queridos e amados filhos. No menor sofrimento já queremos largar tudo, queremos deixar tudo de mão. Não! Sejamos fortes, corajosos, sejamos violentos para com nós mesmos. Por isso a igreja ama celebrar os seus santos, porque vendo a sua vida, talvez nós nos arrependamos dos nossos pecados e emendamos a nossa vida. Pronunciar o nome de Santo Inácio dá vergonha, apenas pronunciar o seu nome, para o que ele foi para a igreja. Após 2000 anos, ele é como esse luzeiro que ilumina as nossas vidas e reza por nós. Tenhamos coragem, meus queridos e amados filhos. Busquemos ser santos. Buscamos ser de Deus de verdade. Deixemos que o nome de Cristo brilhe em nossos corações. Quando formos para fazer a nossa regra, lembremos que o nome de Jesus estava impresso no coração de Santo Inácio. Tenhamos coragem, tenhamos força. Que Santo Inácio, o Teóforo, interceda por nossa vida e salvação. Amém.